Bem-vindos ao Agile World Português. O Agile World é uma instituição filantrópica criada pelo Carl Smith e a Sabrina Bruce para focar na agilidade em comunidade global, democratizando a informação. Nasceu em fevereiro de 2021, durante o Axis Agile 20 Reflect Festival, ganhando milhares de seguidores ao redor do mundo, e hoje já roda em mais de 14 línguas, levando a informação para todos os lugares. Eu sou Carla Krieger e junto com Vitor Patané somos os co-hosts da versão em português deste broadcast. Nossas talks são com pessoas que aplicam os princípios ágeis e obtêm resultados, assim como você também pode fazer. Nesse episódio, temos uma das maiores referências em agilidade nos negócios, Luiz Parzanello, que vai compartilhar conosco sobre sua jornada no mundo ágil. Sejam todos muito bem-vindos. Patané, por favor, dê um oi aí para os nossos ouvintes e traga o nosso convidado aí para o palco. Muito boa noite, amigos do AWP. Que bom estar com vocês aqui hoje. Eu estou falando boa noite, porque para mim agora é noite. Então, mas bom dia, boa tarde. A hora que você estiver ouvindo, é hora de ouvir a AWP. Que bom estar com vocês aqui hoje. E hoje a gente tem a presença super especial do Luiz Parzanello, o cara que é um mentor, o cara que ele já foi CEO, é professor, está o tempo todo aí falando sobre Business Agility, tem muita história para contar e vai dar hoje uma palhinha para a gente sobre agilidade de negócios e outras histórias mais aí. Então, já para adiantar o nosso assunto, que hoje o papo está muito bom, quero trazer aí Luiz Parzanello, seja muito bem-vindo, meu amigo, ao palco do AWP. Victor, boa noite, muito obrigado por me apresentar aqui no Agile World, do AWP. E Carla, muito obrigado pelo convite aí para estar com vocês aqui. Parabéns por esse crescimento estrondoso desse movimento aqui em tantos idiomas, em tantos países. É legal, eu adoro sempre dedicar tempos a, disseminar conhecimento, ideias, experiências. E estamos aqui para isso. Muito obrigado a todos vocês. A gente que agradece, né, Parzanello? Eu estou super feliz com a tua presença hoje aqui. Eu tenho certeza que vai sair um bom caldo aqui dessa conversa, mas eu quero começar, né, perguntando quem é Luiz Parzanello, como é que o Parzanello teve ali, né, esse interesse por agilidade, como é que foi essa tua jornada lá no começo, né, aí dessa tua carreira e que hoje, né, é uma referência aí para todos nós. Muito obrigado pela referência ali, mas quem me conhece diria assim, Carla, você está correndo um risco muito grande de fazer perguntas assim, quem é Luiz Parzanello? Conte-me toda a sua jornada. Eu ia começar lá do início. E uma das coisas que eu acho interessante é que eu meio que tenho versões, releases do Parzanello a cada 10 anos. Ultimamente tem sido mais curta, mas eu tô com 52 agora nesse momento gravando aqui, Posso dizer que dia eu tô gravando? De 22 de junho de 2022. Vai ao ar depois, mas é isso. Não é? A gente tem que ter transparência no mundo ágil, então estou aqui. Mas vamos pegar do ponto da entrada no mundo ágil, depois eu vou para trás e para frente, tá? Eu entrei, olha só, eu conheci Extreme Programming em 1999, antes do Manifesto Ágil. Eu era coordenador do Software Engineering Process Group. Lembra do SEPG, do CMMI? Lembra, era meu sonho fazer parte, inclusive. Eu tinha algumas ligações assim, mas não cheguei a engajar tanto, mas era meu sonho de consumo, tá, Parzanello? Pois é, hoje tem os LACES ou LACES, como quiserem chamar, né? Mas não é, mas agora é ágil, né? Lean Agile Center of Excellence. Naquela época era a área de governança mesmo, de metodologia, de engenharia de software, do que seja. E eu estava no final dos anos 2000, 2000 não, dos anos 90, eu estava trabalhando para o Citibank, conversão de sistemas para bug do milênio. Então, 98, 99, eu tinha abandonado todo o meu estudo e desenvolvimento com plataforma Java e acabei aceitando ir para o exterior, convite de um amigo. Então, larguei o que eu vinha fazendo. Olha só a que ponto chegamos. Eu sou engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica de formação, tá? Pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, estou falando de Porto Alegre.
Eh, e o meu trabalho de conclusão já foi em processamento de imagens médicas, radiológicas na época. Então, eu sempre trabalhava com processamento de sinais, em especial em imagens. Então, já era escovador de bit, porque a gente tinha que desenvolver algoritmos matemáticos para processar em tempo real algumas imagens. Nos anos 90, para quem hoje tem tecnologia muito fácil aí, naquela nossa época não tinha. E fui para São Paulo, sou filho da USP depois, em mestrado, em engenharia biomédica e em medicina nuclear. Então, muitos não sabem disso, mas eu passei por medicina nuclear e todo o meu trabalho de pesquisa acadêmica e tudo naquela época, que eu fiz trabalho com o Unicamp, com ITA, com várias outras instituições, era imagens, eu seguia imagens, mas o meu trabalho em medicina nuclear era o começo, o avô da inteligência artificial para reconhecimento de padrões para diagnóstico automatizado. E eu saio então, de 92 a 94, não, a 94 eu fui para o mestrado, 98 eu largo, início de 98, para ir para Santo Domingo, República Dominicana, que era onde a gente montou a fábrica de software, do Citibank, certo? Mas eu largo tudo, eu larguei o doutorado que eu estava fazendo. Já era mestre, eu estava fazendo doutorado, já tinha terminado os créditos, e larguei tudo porque naquele momento, sim, o dinheiro venceu. Ou seja, a oferta feita ali para. Porque eu já trabalhava com processos, qualidade de software, já trabalhava com essa visão, e aí me convidaram para trabalhar no Software Engineering Process Group, né? CMMI, como eu falei. Naquela época nem tinha o I, era CMM. Eu peguei Capability essa Material Model. época, eu fiz a implementação na HP, na fábrica de software, né, do CMM2. Aqui em Porto Alegre? Porto Alegre, fábrica de Isso, software claro! HP. No Tecnopuc que tinha já no Tecnopuc. começo. Isso, Exatamente, eu lembro. Tinha exatamente. Eu o também peguei a Eduardo fase. Arioli, estava lá. Oi? O Arioli estava lá. Sim, sim, isso mesmo, lembro. Exatamente, me dou com ele até hoje. Então, voltando aqui, o que que aconteceu? Então, vocês estão, olha só, Patané, diante de um Parzianello antes do Manifesto Ágil, que era um cara de processo, ferramenta, documentação absurda. E era legal que naquela época tinha assim, documento de especificação de requisitos de negócio, documento de especificação, outro documento de especificação de requisitos de produto, de usuário, de Funcional. software, de sistema, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, documentação de especificação de requisitos de teste, de homologação, tinha tudo. E Caderno aí eu de olhei teste. tudo. Então, você que está vendo essa edição agora, você é um felizardo. Você não sabe o que a gente viveu naquela época. Porque se você queria fazer um release, MVP era impensável, mas se tu queria fazer um release que tivesse alguma funcionalidade, né, Patané? Eu tinha que pegar um pedacinho de cada documento, porque cada documento sozinho não serve para nada. Concordam? É E abriu, isso. Eu tinha uma abriu um change matriz de management. rastreabilidade, você lembra disso? Claro, engenciamento de requisitos, Isso, para engenciamento de você configuração. rastrear os requisitos, isso aí. Não, daí você abriu um change management na empresa, parava a empresa inteira, tinha que ser de final de semana, baixar banco, subir. Ih, cara. Aí, Carla, eu li em 1999 um artigo na IEEE Software sobre Extreme Programming. E eu achei bizarro aquilo. Assim, isso aí não funciona. E é muito caro, porque eu tenho que botar 2 developers na frente de um computador, olha o raciocínio. Então, não fazia muito sentido. Muito bem, terminou o bug do milênio, né? E muita gente diz que não existia bug porque nada aconteceu. Eu disse, não, meus amigos, vocês não estavam lá fazendo conversão de código, a gente corrigiu. A gente rodava teste automatizado. Eu acho que a Carla também rodava CNHP. A RUP, eu gente tinha no RUP desenvolvia. todas as soluções da Rational para automação. Com certeza, e lá tinha a fase de Inception, que hoje é famoso agora o termo Inception, mas está lá no RUP, Inception, a primeira fase do processo. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, gente, a gente rodava testes automatizados, porque era inviável, não tinha como escalar a quantidade de testadores que precisava para testar tudo aquilo. Então isso era anos 90, e rodando em scripts de mainframe, de VT100, assim, era bizarro. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que nesse cenário, anos 90, é que surge um movimento ágil, surgem os lightweight methods. Eu não sabia disso.
Mas hoje, para mim, é muito claro a entrada de uma internet comercial, essa necessidade de negócios por acelerar entregas, acelerar a experimentação. Não se falava muito disso naquela época, mas o ponto é, eu preciso reduzir o ciclo de vida dos meus produtos, porque eu tenho hoje um mundo mais rápido, mais flexível, mais dinâmico, mais simples até em alguns casos, não precisa daquelas arquiteturas nababescas. E aí tinha que mudar tudo. Pois bem, aí termina aquilo, eu volto para o Brasil para abrir uma fábrica de software livre. Foi o meu maior erro, tá, de mercado, assim, porque eu abri uma fábrica de software quando... Carla, quando que começa o conceito de fábrica de software no Brasil? Eu, Caramba! ab- eu fui abrir no final de 99. Então, eu 2000 entrei e... na HP em 2001, na formação da fábrica de software da HP lá no Rio Grande do Sul, que era na Carlos Gomes, não era Tecnopuc ainda. Ah, não é. Isso nem tinha Tecnopuc ainda Isso, naquela nem época. tinha Isso, Tecnopuc. Foi isso. 2001 que a HP, que é uma multinacional, então já era uma influência americana, né? Vamos dizer Isso! assim, né? Não é um conceito que nasceu aqui de um movimento brasileiro, vamos dizer assim, né? Que eu conheci o conceito de fábrica de software foi 2001 dentro da Eu HP. me lembro de trabalhar em projeto que a gente comprava horas de fábrica de software 2002, 2003. Então, por exemplo, Isso. eu precisava de horas de fábrica de software. Eu ia Uhum, lá, sei lá, na época a Siemens fornecia para a gente. uhum, uhum. Trabalhava em telecom. Pô, me dá 200 horas aí. Tá bom, me dá tanto de grana. É nesse naipe, assim, sabe? E olha o que você está falando, Victor. É interessante porque até hoje algumas empresas pensam no entregar horas. Você não entrega horas. Você concorda comigo? Mas isso aí é uma herança que veio. Eu também E, trabalhava com isso. Ah, quantas horas eu vou entregar? Eu disse, cara, horas eu vou usar para desenvolver algo que eu vou entregar. E mesmo que eu entregue algo, e aí vem o mundo lá dos pontos de função, que a gente passou por eles, olha a cara da cara. Quem está acompanhando isso aqui é discurso jurássico, mas vocês vão ter surpresas, porque nós vamos dar uma guinada violenta aqui. Então, assim, ó, esse ponto de função, que aí pelo menos você está entregando um ponto de função, você está entregando algo que o sistema faz, que ele tem uma função associada. Só que aí quando tu chega hoje é o seguinte, tá, mas isso agrega valor? Putz, aí o cara vai dizer, mas tu não encomendou a agregação de valor, você só encomendou o ponto de função. função. Então aqui a gente já pode ver como nossos sistemas públicos estão gastando muito dinheiro, né? Por não entender ainda, não traduzir. Muitos já evoluíram, já está bem melhor. Mas voltando, ponto. E aí, essa questão que eu adoro, abrir parênteses. Quem conhece linguagem Lisp, eu programo por parênteses. Tu vai abrindo parênteses, 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 depois tu tem que fechar os parênteses. Tá? Mas assim, ó. Então, comecei com a fábrica de software, e aí a primeira coisa que eu fiz foi definir os processos, porque a gente tinha que vender fábrica de software, certo? Só que, então, fábrica de software não era conhecido no mercado naquela época o modelo, e muito menos fazer uma fábrica de software com base em software livre. Eu palestrei no primeiro FISLI, Fórum Internacional de Software Livre, sobre qualidade de software e métodos ágeis, tá? Só para vocês saberem. Então, assim, ó, isso lá em 2002, 2001, 2002, bem por ali. Então, o que aconteceu foi que eu acabei falindo esse negócio aí, não deu certo. Sempre terminamos o negócio, meu ex-sócio lá continuou com outra frente, mas eu saí e abri a Súria, que existe até hoje, a Súria que hoje tem como slogan Business Agility Getting Real, e ali, gente, ela iniciou, era a Súria Gestão Digital. Então, nós desenvolvíamos software de apoio à gestão, porque meus dois sócios originais eram professores e consultores da FGV do Rio. Tá? Então, eles eram muito de gestão da qualidade, gestão organizacional, gestão de meio ambiente, gestão, senhores da gestão. Então, com livros publicados, uns 10 anos mais velhos que eu. Então, primeira coisa que eu vou dizer é assim, ó, eu tive a grande oportunidade de, quando começamos com a Súria, eu estava dando consultoria já para algumas empresas aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, algumas multinacionais trabalham aqui no Rio Grande do Sul, sobre processos, sobre qualidade de software, sobre melhoria contínua. Então, eu era um cara de engenharia de software, é isso que eu quero dizer.
e principalmente engenharia de requisitos. Muita gente que hoje é conhecida no mercado ágil foi meu aluno de requisitos ágeis, lá no início dos anos 2000. Então, eu era um cara de engenharia de requisitos muito. Quando eu dei aula para Softex, Carla, que eu fui Aham. dar aula em NPS-BR, o Nossa, eu ia te primeiro nível, perguntar do teu envolvimento com o NPS-BR. Quando você começou a falar de processo, etc., eu digo, o Parzanello tem que ter tido envolvimento com eles. eu tive envolvimento, mas eu tive um movimento engraçado, porque rapidamente eu me tornei uma persona não grata. Por quê? Porque o nível G, que é o primeiro lá, o mais baixo ali de Sim, maturidade, tu vai começar trabalhando com gerenciamento de requisitos, certo? E isso. aí eu disse o seguinte, cara, mas antes de gerenciar os requisitos, por que você não trabalha no desenvolvimento de requisitos? Você saber o que é para ser feito, o que agrega valor, o que não agrega, entender o teu backlog, entender que no mundo ágil hoje parece que é meio óbvio, né? E os caras diziam assim, não, isso é de nível superior, eu quero gerenciamento de requisitos. Eu disse, mas mesmo que você gerencie lixo, é isso que eu quero. Aí eu começava a dar aula de gerenciamento de requisitos e eu olhava assim, você não sabe o que está escrevendo e tu quer gerenciar essas porcarias. Aí, bom, eu me tornei indesejável nos treinamentos de MPSBR. Por isso, porque eu não queria entregar o que normas e métodos pedem para certificações. Eu queria que realmente focasse no desenvolvimento de produto de qualidade. E foi isso que aconteceu. A Suri, ela desenvolvia software e a gente começou a adotar Extreme Programming. Porque aí o negócio é meu, é o dinheiro do meu bolso, eu precisava reter equipe, porque vinham os grandes e iam levar nossos Sim. profissionais e tudo. Então a gente começou naquela época, eu não comecei por Scrum, eu comecei por Extreme Programming mesmo, tá? Em 2002, certo? E era difícil, porque a gente lia e não entendia direito, porque tu vem de uma mentalidade totalmente cartesiana, burocrática, pesada. Até que a experiência vai te dando, realmente, isso funciona, isso não funciona. Tinha uma época que os caras diziam assim, não, XP tem que começar por testes automatizados. Se você não testar de forma automatizada, tu não é ágil. Então Você tinha lembra todas da essas... programação em V, Parzanello? Você usava Claro, Então, claro. programação em Verificação, V. Eu comecei validação, com sim, XP sim. também. A gente Bah, ensinava os legal. times. Eu comecei em 2002, 2003 com XP, dentro da HP também, para inclusive o projeto Uhum, da Globo. Hoje eu estou na Globo, né, no sistema da Globo, sim, que está até hoje rodando lá. Mas a gente ensinava as pessoas o conceito, dizendo que eles tinham que fazer a programação em V. Nosso pessoal aqui que uhum, é novo não sabe nem do que a gente está falando aqui, né, para dizer não. Mas sim, era não, isso. era isso, era isso, era isso. E aí, tu começa a ver assim, ó, em 2003 ali, a gente começa a ir não era continuous delivery, mas era continuous integration. Então era a gente fazendo integração contínua. E era um inferno, não tinha ferramenta tanta, não tinha tanta coisa assim para ajudar como é hoje. Hoje o pessoal usa Git, maravilhoso. Na época lá, quando a gente saiu do CVS, vai para Subversion, já foi uma grande evolução. Então, não vou entrar nos detalhes, o Patané quer falar, né? Era o mundo sem API naquela época, né? O mundo Era um sem mundo sem integração. API. Mas sabe o que aconteceu, cara? A gente atendia muita multinacional, tá? Mercado financeiro e indústria. E aí os CIOs começaram a nos perguntar, os nossos demandantes começaram a dizer assim, ó, cara, os produtos que vocês fazem são muito legais. A gente trabalhava plataforma web e a gente tinha conceito, a gente lembra da época das intranets, então a gente desenvolvia intranet e sistemas lá nos portais corporativos, intranet. E aí muitos começaram a nos demandar assim, ó, cara, é incrível, teu time é enxuto, pequeno e vocês entregam relativamente rápido, com alta qualidade. Como isso é possível? E barato, porque eu sempre fui justo, assim, tipo, tá, eu pego a minha parte, tudo, e é esse o nosso preço. E barato. Aí, como faz? Eu disse, bom, não tem mágica, tem método. Aí eu comecei a ensinar XP. Até que surge um momento, Scrum é bizarro. Sabe quando que Scrum entra na minha vida? Quando nós fomos convidados para implantar ISO 9001 na fábrica de software do Banrisul, em 2004. Scrum entra com isso? Eu preciso entender um pouquinho mais essa história. Junto com isso? Pois é,
A minha primeira experiência com Scrum não foi desenvolvendo software, foi, Interessante. foi olhar para o método, olhar para a abordagem e ver assim, cara, eu sou engenheiro eletricista, a gente não pensa em nenhum processo de desenvolvimento, nenhum processo industrial sem ciclos de retroalimentação. E aí quando a gente começa a ver reuniões diárias, cara, são retroalimentação diária para questões operacionais, mitigação de risco. Aí quando eu começo a ver um planning, execução e um check aqui de sprint review, não precisa chamar de sprint, mas existe um check, o que que eu imaginei, o que está rolando, é o meu ciclo de retroalimentação. E eu espero que você faça alguma coisa. Em sistema de controle, a gente diz, sistemas sem retroalimentação tendem à instabilidade. Tendem até à destruição, se for o caso, se for muito instável, complexo. Então, para mim, fez todo sentido. Então, onde que entrou na ISO 9001? O meu sócio era o especialista de sistemas de gestão da qualidade, implantava todos os sistemas. E eu entrei com o Scrum como modelo de governança para a gestão do projeto. Então, a gente trabalhava com sprints, que eram as cadências de inspeção e adaptação, ou de retroalimentação do sistema de mudança, do processo, da gestão da mudança, cara. É isso. Então, a cada mês a gente tinha que fazer essas revisões, e aí tinha um backlog muito claro. E aí foi engraçado, porque eles tinham que implantar os requisitos. Eles tinham que implantar, que eu quero dizer, implantar os requisitos, tinham que fazer as ações corretivas e preventivas para conquistar o cumprimento dos requisitos da norma. Então, eu comecei a transformar isso em backlog. Então, na realidade, naquela época, a gente já estava praticando o que eu hoje chamo de Scrum for Business, é o que a gente usa em consultoria. Porque eu tenho não o Product Owner, mas o Business Owner como líder da gestão da mudança em um determinado contexto de negócio. Eu tenho não um Product Backlog, mas um Business Backlog com Business Stories. Ah, mas tem que ser OKR. Não, peraí, OKR é outra coisa. Eu preciso entender contexto, eu preciso entender necessidades, soluções, então eu preciso de uma história antes de sair já tocando OKR. E senão só tu trocou KPI por OKR, tu continua com o mesmo modelo, né? Dando com TACAP na cabeça dos outros ali com a mesma coisa. Não é isso. Então, a gente usa hoje isso. Só que hoje, no nosso modelo de Business Agility Getting Real, a governança com Scrum, que a gente chama de Scrum for Business, eu vou ter a cadência semanal de business, porque não tem escolher, você não vai escolher o tamanho da sprint. Todo business é orientado a semana. Pega um gerente comercial, pega um cara de negócio, ele abriu segunda, tem que fechar sexta, ele tem que fazer, tem que entregar alguma coisa, porque vocês viram que eu já comecei a falar de business agility. Não, mas eu tô amando. Segue aí. Mas essa questão das cadências semanais, e o cara vai dizer, tá, mas o ciclo é muito curto. Eu digo, você não está acostumado a trabalhar com business. É 25% do resultado de um mês, vocês concordam? A semana é 25% do resultado de um mês. Muita gente não se dá conta disso, mas no business, a gente trabalha com empresas com, pô, que o cara faz mais de 100 milhões mês, né? Vocês, Globo, fazem muito mais do que isso. Porque 100 milhões mês dá 1 bilhão e 200. A Globo é muito mais de 1 bilhão e 200. Então é isso que eu quero dizer. Cara, é muito dinheiro. E eu comecei a trabalhar com métodos ágeis na área comercial, marketing, até no jornalismo da RBS TV aqui. Porque eu me tornei... não vou antecipar essa história aí, mas me tornei executivo aqui no Grupo RBS por 5 anos. Eu lembro Mas disso também, Tarzanello. Eu sei um pouquinho da sua tu, história, hein, mas eu sei que tu vocês querem lembra chegar disso? lá. Mas é isso então. Voltando nessa questão do início, foi ali, e a partir do cada vez mais eu era demandado por consultoria e treinamento, consultoria e treinamento. Eu comecei a desenvolver Product Owners. Chega em 2008, para mim fica muito claro que o que mais me dava retorno e satisfação todo era consultoria e educação, e ensino. Aí eu aborto o processo de desenvolvimento de software, os outros sócios já tinham saído da empresa, e aí começa um pouco a Súria, vira voo solo do Parzanello. E eu formei muita gente que é conhecida aí. Foi meu aluno lá no final dos anos 2000, nessa leva que eu trabalhava com
era chamado requisitos ágeis, que era onde eu comecei a desenvolver tudo isso. Eu acho que é isso. Ah, tem uma coisa legal dessa primeira década aí do Agile. Então, realmente, eu peguei essa primeira onda, é Team Development. Eu acho que é desenvolvimento de equipe, era o foco. E eu tinha te falado, né? Engenheiro eletricista, péssimo com pessoas, né? Péssimo em entender esse espírito de aprendizagem de equipe, de negócio de empresa, de desenvolver um produto incrível, porque realmente eu me preocupo com alguém fora da minha empresa, que é o cliente, o mercado, o que seja. Quem me conhece também sabe que eu tive uma forte influência em 2013. Eu já estava trabalhando com ágil quando eu começo a estudar programação neurolinguística, porque eu encontrei um ex-amigo de adolescência, assim, a gente tinha uma banda de jazz e ele era trainer já, ele estava trabalhando com PNL. E eu disse para ele, cara, eu tô precisando da tua consultoria, porque ele era de marketing, de vendas. Eu disse, eu preciso contratar vendedores, eu preciso achar pessoas que saibam vender o nosso negócio. Ele disse assim, por que você não vende? Por que você não aprende a vender? E aí ele disse assim, aí eu disse, porque eu não tenho perfil, eu sou engenheiro eletrônico, números, matemática, eu sou hard skill puro. Aí ele disse assim, tá, mas o que te impede de desenvolver soft skills? Foi esse silêncio aqui que a gente teve agora. Uma boa pergunta de quem vem do PNL, né? Eu fiz PNL também, Tu Parzanello. É fizeste aquela também. pergunta, né? O que te impede? Vai lá no coração, O né? que te impede de desenvolver soft skills? O que te impede de ser esse cara que encanta na venda? O que te impede de vender você mesmo na sua empresa? Aí, como um bom engenheiro, eu disse nada, vou aprender. Só que aí foi o primeiro tombo, porque a gente acha que é só ler manual e aprende soft skills, né? Óbvio, né, cara? E aí, Patana? Simples, tem um monte de livro aí, a gente lê, instala, né, na gente ali e você sai fazendo, não é? Algumas É, pessoas pensam disso sobre agilidade, né? Basta você ler um livro e fazer uma certificação, você sai rodando a agilidade. Não é bem e por sai aí. rodando, é óbvio. É Você não óbvio precisa mesmo. de. É óbvio, é um procedimento, não é? Aí o mais legal é o método ágil, não é? Ah, É, gente, quando eu ouço o método ágil, me dói dói, né? profundamente. Mas, pô, Dói. Mazanello, tem um negócio aqui que eu estava fazendo uma reflexão com aquilo que você falou. Eu pensei, falei, cara, olha só, o Mazanello ele começa num momento onde a agilidade ela começa ali para e passo, né? Vamos dizer assim, é, os métodos leves, né? Uhum, Começam ali para e passo com o desenvolvimento de software, né? E hoje, uhum. pô, você é esse monstro aí no Business Agility. Spazanello, hoje faz sentido eu pensar em agilidade sem pensar em negócio? Sendo bem sincero, na sua concepção, eu não vejo hoje alguém pensando em agilidade sem pensar no negócio, porque, sei lá, é meio inconcebível, né? Se eu vou usar agilidade, né, eu tenho que ter a agilidade sendo um meio para o fim, né, e não um evangelizador de agilistas, né? Eu sou formador de agilistas, né? Qual o seu objetivo? Meu objetivo é ser ágil. Ah, tá bom. Pois é. Né? E não, cara, o meu objetivo é usar agilidade para fazer minha empresa ganhar milhões. Ah, boa, legal. Aí eu vi negócio. Entendeu? Então, assim, desassociado um business, por quê? Né? Por quê? Qual o sentido disso hoje? E eu ainda vejo muita gente fazendo isso no mercado. Né? O pessoal vendendo agilidade pela agilidade, né? Ah, não, vamos ser ágeis. Ah, não, precisamos ser ágeis. Isso é uma dor, isso é uma coisa que também dói meu ouvido. Mas você quer ser ágil para quê? Não, para ser ágil, pô. Todo mundo é ágil, também tem que ser ágil. Não, Pois não. é. O Mas faz meu sentido, Patana. OKR é implantar o SAFe, Exato. não é? Ah, Carla, nem fala, porque o Gartner acabou de publicar um estudo que mostra as ações necessárias para desenvolver a Business Agility e o final tu chega em implementar o SAFe. Aí eu olho Jesus. assim, cara, temos um problema. Temos um problema. Eu sempre acabo em vários eventos, eu já falei de alguns modelos do Gartner, não vou falar aqui, deixa gravado aqui. Mas o ponto é o que tu falou, o objetivo não é implementar o SAFe. E tudo que eles falaram das ações
alto sentido, Patané, falando de business, falando de resultados de cliente, de mercado e tudo. Eu achei legal. Até eu mandei para meus sócios dizendo: olha que legal que eles fizeram no início. Mas chegaram no final, eles botaram como objetivo final implementar o SAFe. Pô, Não, gente. eu não sabia que a Não, Scale já comprou o Gartner. Como é que foi isso? não foi uma pesquisa. Não, era uma pesquisa do Gartner em relação ao SAFe, que faz sentido. Eles Sim, têm sim, que analisar o dos framework mais quadrantes e tudo usado, né? Isso é fato. em Fica scale. como base para você começar, enfim, acho que não é esse o ponto. Mas você botar Só como É. objetivo, Como objetivo implementar o framework. Teve uma empresa, se alguém acompanhar o trabalho que a gente tem feito, a gente tem falado que agilidade de negócios, eu estendi. Quando eu palestrei 4 vezes na Agile Conference, tá? A primeira foi em 2009, pareando com o Rafael Picladinic, nós fomos em 2009 palestrar lá, e em Chicago. E depois eu palestrei mais 3 vezes. E na última foi 2019, foi na trilha do futuro da agilidade, e eu falei sobre o papel do business owner. Depois a gente fala sobre ele. Mas o ponto crucial é, eu fui falar o seguinte: se a terceira onda, se o futuro é business agility, eu preciso de pessoas olhando em business, com cabeça de business. Beleza. Aí quando chega alguém e nos convocava, assim, nos chamava para orçamento, para analisar consultoria, e eu perguntava: o que você quer com isso? Qual é o teu grande problema que tu acredita que esse pensamento ágil, essa cultura ágil vai resolver? E davam uma resposta essa, né? Que hoje é recomendado, a grande consultoria X nos recomendou, e tem não sei o que e tal. Eu disse: tá, mas qual é o teu problema? E eu dizia assim: quanto que você espera ter de retorno de investimento sobre essa iniciativa de transformação ágil e digital, a duplinha, duas faces de uma mesma moeda? Teve um diretor de uma grande empresa que me disse assim: cara, se der crescimento orgânico, eu tô feliz. Tipo assim, se a gente continuar com o mesmo desempenho, implantando tudo isso, eu tô feliz, porque pelo menos a gente não afundou. Eu disse para ele: então não faz nada. Não faz nada. Para que tu vai mover um monte de gente, gastar um monte, implantar estruturas carésimas, mexer na cultura, mexer com pessoas, mexer com um monte de coisa, para ter os mesmos resultados? Isso é frustrante, para não dizer meio loser, assim. Então, ali, nessa época, a gente começou a trabalhar com o seguinte ponto. Eu gosto, sempre quando eu dou treinamento para executivos, alta gestão, e querem falar sobre assim, o que é agilidade em essência, eu uso o Heart of Agile do Alistair Cockburn. Eu começo assim: cara, nós temos que entregar valor para os nossos clientes, entregar valor até rapidamente, porque eu preciso testar. Até o Alistair Cockburn, ele fala assim: eu preciso testar, eu preciso entregar coisa, e ele fala até entregar no modelo, nem valor, né? Entregar, porque eu preciso testar o ambiente. E eu preciso colaborar para fazer isso. E eu preciso refletir se eu estou entregando valor, se eu estou colaborando, o que seja, e eu preciso melhorar, tá? E eu digo assim: isso aqui é o feijão com arroz, isso aqui é a raiz do ágil, o core do ágil, a essência. Só que aí o Joshua Kerevsky, quando ele vem depois com o Modern Agile, que muita gente ridicularizou, que diz: ah, não, então tem a agilidade clássica, já que tu tem a moderna, e começou a tirar sarro dele. E no fim ele estava certo, porque ele falou 4 coisas que viraram tendências. A primeira, o ambiente está exigindo isso. Eu preciso entregar valor continuamente. Eu tenho que estar continuamente entregando valor. E eu preciso entregar valor para todas as partes. Isso que o pessoal não entendeu ainda. No Modern Agile, ele é explícito, não é só para o cliente, que é um pensamento original, Patané, lá do início do Ágil, que era produto. Eu entregava valor para o meu cliente, para o usuário do produto, mas clientes, tá? O Joshua, ele já começa a dizer o seguinte: não, eu tenho que entregar valor para todas as partes interessadas. E quando eu entrego valor, eu tenho que torná-las incríveis. Então eu tenho que ter pessoas incríveis para entregar valor continuamente. E esse valor tem que tornar as pessoas incríveis. Que ele busca lá na Kate Sierra, que saiu aquele livro Badass, Make Your Users Awesome, torne os seus usuários incríveis. E ele diz: torne as pessoas incríveis. E aí ele diz que para fazer isso, e aí é legal uma coisa que não está explícito, mas eu me dei conta. Quem já experimentou isso, é um ciclo virtuoso. Quanto mais valor você entrega, mais incrível você fica. Quanto mais incrível você fica, mais valor você entrega. Você concorda com isso? faz todo sentido. É meio mágico isso. Só que para fazer isso eu preciso experimentar e aprender continuamente.
E para fazer isso em ambientes mais até robustos, eu preciso criar um ambiente de segurança psicológica, que é muito falado hoje. Então ele estava certo, as pessoas ridicularizaram ele, mas ele botou os 4 elementos na mesa. E agora, para fechar esse ponto, o que que eu comecei a me dar conta e eu tenho usado em todo o nosso discurso? Agilidade de negócios deveria ser sobre tornar os negócios incríveis, e não as pessoas incríveis, porque as pessoas a gente já vem falando há um bom tempo, não tem nenhuma novidade. Eu quero ver você tornar os negócios incríveis. E tornar um negócio incrível, eu preciso de resultados incríveis, eu preciso de pessoas incríveis, tecnologias incríveis, processos incríveis, experiências incríveis. Pelo menos esses 5 elementos eu preciso ter. E aí, Patané, eu digo, os caras que estão falando de agilidade e estão pelo framework, pelo método, é óbvio, os caras querem ganhar dinheiro, deixa ganhar dinheiro, todo mundo tem que ganhar dinheiro. E se o cliente é desavisado e quer comprar, sei lá, uma coisa que ele não precisa ou que não é necessário, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, ó, leiam os 2 primeiros princípios do Manifesto Ágil, Patané. Porque ele diz assim, ó, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Tira software e substitua por solução. Uhum. Qual que é a solução? Eu preciso te entregar uma solução que te entrega valor continuamente, mas eu antecipo a entrega de valor. Então, isso a gente trouxe para a nossa abordagem de Business Agility Getting Real. A gente tem que entrar com a cabeça de Business Agility para acelerar o crescimento, que é antecipar a conquista de resultados. E aí depois, e eu vou fechar aqui, eles dizem assim, mudanças nos requisitos são bem-vindas, não é isso que está escrito no manifesto lá? Mesmo tardiamente, porque a gente quer tirar vantagem das mudanças visando a vantagem competitiva do cliente. Então, gente, já tinha essa questão de olhar para fora. E eu vejo que a agilidade está num ranço de continuar olhando só para dentro. É o processo, é o WIP, é o não sei o que. Não sou contra Kanban, amo Kanban. Tá? Assim como eu gosto do Scrum também, quando dá para ser algo mais simples. Por sinal, eu fico doente quando as pessoas falam que o Kanban não é prescritivo, o Scrum é prescritivo. Aí tu olha todas as cadências do Kanban, tem muito mais do que o Scrum. Então, por que tu não é prescritivo e o outro é prescritivo? Bom, não vamos entrar em discussões, mas eu tenho como defender aqui. Mas é isso, cara. Business. Sempre deveria ter o business na parada. Se tu quer realmente definir o que é valor. Então, a minha pergunta é o que você falou por último. Como é que eu consigo definir o que é valor? E aí entra um pouquinho da cultura, né? Onde a gente vem ali desde a infância sendo tarefeiros. Né? Eu entrego uma tarefa, né? Eu tenho ali, é 0 ou 1, né? Tirei 10 ou eu tô fora. Quer dizer, a gente vem muito, né? E desde a escola mesmo, né, Parzanello, aquela questão, entreguei a lição, fiz o tema, né? As escolas mesmo, raríssimas, algumas medem o valor do aprendizado, né? Ele está vendo se a criança está fazendo tarefas, e passou de ano, se fez todas as tarefas bonitinho, como o professor esperava, né? Que a gente traz muito esse modelo para dentro da organização. E aí a gente começa, beleza, mas o que é valor? E eu percebo a dificuldade, aí eu queria ouvir de você, que é onde você está atuando de fato, né? Como é que eu consigo mover isso e entender, né, de fato, que é valor, muito assim, complementando o que você falou, não é mais só o que é para o cliente, tem que ser sustentável, tem que trazer rentabilidade para o sponsor, né, para o investidor, as pessoas têm que estar satisfeitas ali e compradas, né, tendo um fit ali com aquele propósito. Como é que eu começo a fazer esse movimento? E aí eu nem estou falando de métodos de novo, né? Nada disso, mas tá, o que é valor para dentro da minha organização? Sim. Sabe que essa resposta vale milhões, né? Mas eu vou te dizer, esse modelo que eu já repeti várias vezes aqui, o Business Agility Getting Real, que surgiu do nosso slogan, ele é baseado nos níveis lógicos de aprendizado e crescimento, do Robert Dilts. Se foi o master da PNL, você vai ver que é um dos... Segundos, o primeiro modelo é o SCORE, que geralmente o pessoal apresenta, e o níveis lógicos já é mais sofisticado, porque ele começa a falar de níveis de aprendizagem e de permissão para mudança, ou até de desejo de mudança. Então, eu diria o seguinte, valor.
em PNL a gente fala muito em programação neurolinguística, até em psicologia cognitivo-comportamental. Você está no estado presente e tu deveria desejar um estado futuro, não é isso? Que é o teu estado futuro desejado. Então, para o indivíduo, para a organização, para mim, o valor que não seja, mesmo na aquisição de um bem tangível que seja, eu vou ter um estado futuro que há um desejo, seja de consumo de um bem, porque ele vai me dar prazer, ele vai me dar um retorno, um benefício, algo do tipo, tá? E esse valor, ele está associado a resultado direto, resultado financeiro, resultado de cliente, resultado de percepção de valor de mercado, por exemplo, e resultado até de impacto positivo na sociedade. Não adianta querer impactar positivamente a sociedade, você tem que provar que você impactou. Então, é resultado. Então, isso é o que eu digo que é valor real. É quando gera resultado dentro de um contexto, de uma ótica do que é desejado. Estado futuro desejado. Só que existe a capacidade para gerar esse valor. Capacidade, que pode ser variações de eficiência, eficácia, compliance, geração de oportunidades e mitigação de risco. Vocês viram, eu falei antes de 4 value drivers de valor financeiro, cliente, mercado, sociedade, e eu falei de 5 value drivers de capacidade de gerar valor. Pois bem, o que sustenta essas capacidades? Os recursos, os entregáveis dos times. Então, na ótica de business, quem determina o que é valor? Quem realmente deseja um estado futuro por algum motivo de geração de resultado, desenvolvimento de capacidade, que é valor potencial para gerar resultado, precisa evoluir a sua organização, quer se beneficiar pessoalmente ou em grupo, ou impactar positivamente a sociedade, ou o que seja. Isso é valor. Tem muito a ver com a percepção do ser humano diante disso, dos seus valores, crenças e valores. Eu quero isso, eu desejo isso, ou eu preciso disso, ou eu necessito desse estado futuro. E aí vem uma discussão que está acontecendo muito no mercado hoje. Tem uma escola, uma onda de gente dizendo que falar do futuro é bobagem. Eu tenho que focar no presente. Só que focar no presente, o que eu tenho visto é o que só faz a geração de valor dos tarefeiros, de entregar resultados de melhoria contínua que são muito aquém do que uma nova economia digital é capaz de gerar, um crescimento exponencial. Então, aqui vem um ponto, que eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas vem um ponto. Quem é que tem que estar fazendo esse tipo de questionamento e analisando isso? É o conselho de uma grande empresa, são os donos, os sócios, são os executivos representando os interesses dos sócios. São todos os indivíduos, a gente pode falar assim, todo mundo tem que pensar com cabeça de geração de valor, mas em níveis lógicos, que era o que eu estava falando antes, Carla, valor está em diferentes níveis de percepção. Se eu estou num problema extremamente simples, algo assim, ó, cara, faz essa tarefa desse jeito, que você vai ver que você vai atuar em menos tempo e tu vai entregar lá o que o cliente está te pedindo e beleza. Dado o problema A, então a solução é B e gera C e seja feliz. Agora, se o problema é mais complicado e a gente sobe nos níveis lógicos, porque eu vou para capacidade e realmente eu vou precisar de mais conhecimento, habilidade e até estado emocional para trabalhar com isso, eu tenho que gerenciar valor nesse nível. Então, eu já vou ver que, dado um problema A, eu posso ter 1, 2, 3 soluções possíveis, 3 cenários possíveis. Então, eu preciso ter a capacidade de me adaptar já para tomar decisões rápidas, mitigar risco e ir para um caminho de maior retorno de investimento, sei lá o que seja, maior valor agregado às partes interessadas. Resultado, capacidade. Só que se eu estou num ambiente altamente complexo, como se fala, e eu estou falando, para quem conhece, estou falando do Knevin aqui por trás, mas se eu estou num ambiente altamente complexo, é muito difícil usar ambientes determinísticos, até formular uma ideia de esse é o problema, então eu tenho 2, 3 soluções, analise qual é a ótima. Eu nem sei o problema direito qual é, né? Então, aqui... Fala aí, Patana. Não, eu pensei no negócio aqui, eu pensei até numa paródia para coisa. Então, pensando no valor, né? O valor
ele deveria... É o filho bonito, né? Do resultado com a ação, né? Quando eles se casam, quando nasce o filho bonito é o valor, né? O filho feio é o prejuízo. Sim. A menos que, tipo assim, aí que vem a história. O filho pode ser feio, mas é muito querido, é ético, é louvável, Aí tu vai dizer, eu Você tenho um aprendeu bem alguma coisa, pelo... precioso. Eu tenho um Você bem aprendeu precioso. alguma coisa com o filho... Então, tudo depende do contexto, tudo depende da tua percepção de valor sobre o que tu quer. Agora, se tu tá querendo alguém para ser modelo de não sei o quê, tá entre os top models, eu vou dizer, putz, tu não gerou algo de valor. Porque o filho feio, a filha feia nunca vai ser uma top model nos padrões de beleza que se espera. Mas vai ser uma querida filha amável que tu não troca por nada nesse mundo. Sim. Entendeu? E é isso que acontece nas empresas. E tu pode subir ainda, Carla, porque a gente fala desse nível aqui, só que eu posso estar que são de crenças e valores, só que eu posso estar no nível de identidade e missão. Quer ver uma coisa? Vocês são Rede Globo. O que é o peso da marca e a missão associada frente a todo o impacto de milhões de audiência e, olha só, e frente a essa identidade e missão, olha o desafio que foi passar por uma transformação digital para desenvolver plataforma, para fazer isso e outras coisas, porque senão ela ia, ela própria, morrer sozinha. Sim. Ela teve que se reinventar. Ela teve que ir atrás e fazer outras coisas. E entrar no mundo de streaming e coisas do tipo. E tá muito bem. Então, vocês concordam que não é um problema só de ambiente? Eu acho, não sei, eu não estava lá, não sei quem foi que trabalhou, mas se tu botar na identidade assim, ó, na época que eu trabalhava com a RBS TV aqui, a gente dizia, pô, era a segunda maior rede de televisão do mundo. Isso aí em 2012, a Rede Globo. Então tu vê assim, ó, olha o peso da identidade que tem isso. E a missão de levar o que você vai levar a isso. Então, se eu trabalhar no nível da identidade, é bem mais fácil de mexer nas crenças e valores, Victor. Porque por mais que eu valorize a comunicação, a solução analógica, porque é tradicional, você está corrompendo o mundo do jornalismo, o mundo do entretenimento, agora com essas questões de digital e tudo, o cara vai dizer, tá, mas só um pouquinho, quem somos nós? Nós vamos ser só nesse mundo que está sucumbindo ou a gente quer ser nesse novo mundo que se abre? E aí tem o último nível dos níveis lógicos lá, que é o propósito. Tem gente, Patané, que o valor não está nem para si, está para os próximos. Existe mesmo. E eu trabalhei com algumas organizações que os líderes são assim. E eu testo até a hipótese para ver se é verdadeiro ou é fake. Então, eu E ia eu até te conheço muitos que é perguntar, porque verdadeiro. você me remeteu aos 7 níveis dos arquétipos culturais, né, do Richard Barrett. Eu não sei se você usa, né? Não uso, Mas mas sei quais são. isso, exatamente. Você fazendo ali, né? Eu não tenho a certificação nos 7 níveis culturais, mas a transformação cultural sistêmica, que usa o assessment dos 7 níveis culturais para você sair do ponto A para o B. É bem interessante. E aí você estava falando aí, Parzanella, eu fiquei pensando, são realmente, né, aquelas pessoas que, quando você fala ali, seria o 7º nível, que o que move ela é deixar um legado para a sociedade, para a humanidade, e ela vai tomar as decisões baseada nisso, porque isso é o propósito dela, né? Que é o que você chama ali do propósito. Enquanto tem pessoas que estão ali no outro e não tem melhor nem pior, não existe isso, né? São o que move, são ali os valores, né, e crenças do indivíduo, vão ser outras coisas que vão levar à tomada de decisão, ou é um reconhecimento dela pessoal, que aquilo vai colocar ela em um destaque e ela vai decidir prevalecendo isso, né? Ou vai ser porque ela consegue conectar e conseguir formar grupos de trabalhos internos dentro da organização, e ele sempre vai tomar decisão em coisas que impulsionem esse tipo de movimento, e eu fiquei refletindo como acaba se conectando, e no fundo, né, vem aquele velho jargão que todo mundo fala, mas no fundo está em pessoas, né? Por mais que você tenha ali processos, ferramentas, métodos, modelos, está pautado no que está ali, intrínseco, né, nas crenças, valores, enfim. E isso você não muda da noite para o dia. Você estava falando, né, trazer um safe, um scrum, Não. que vai moldar. Né? Aí entra o PNL, né, que é você ressignificar, e a gente vai para
num outro viés aqui, né, Parzanello, mas de você passar a ressignificar algumas coisas para que a mudança aconteça. Né? Muito Tu bacana. sabe que esse ponto interessante, falando, voltando então à minha história, 2019, a Ellen Gottesdiener, que é autora de vários livros aí em engenharia de requisitos, eu a conheci pessoalmente em 2009 mesmo, na conferência de Chicago, e ela me convidou para entrar no grupo que estava escrevendo Agile Extension to the Business Analysis of Knowledge, que era o BABOC, a extensão ágil do BABOC. A gente começou em 2009, ensaiamos em 2010, mas em 2011 voltamos lá para Salt Lake City, que eram os 10 anos do Manifesto Ágil, e aí fizemos um mutirão. E eu fiquei muito contente com uma coisa, muita gente não sabe. Eu fui o tradutor do livro do Implementing Lean Software Development, da Mary Popendick e do Tom Popendick para o português, e eu estava com aquilo na minha cabeça, assim, ela tinha 7 guidelines para implementar Lean Software Development. E o que aconteceu foi que quando eu estava na equipe lá, eu disse assim, gente, quem sabe a gente tenta consolidar 7 guidelines para business analysis sobre o que é uma análise de negócios ágil e tudo, botar nessa extensão. E todos gostaram da ideia, até o Alistair Colburn apareceu lá no evento. E saíram o primeiro, Discovery and Delivery. Então, muita gente fala hoje em Discovery, Delivery, e esse contínuo, tá, de Continuous Discovery and Delivery, eu aprendi em 2009 com David Hussman, que ele falava muito sobre isso com o Jeff Patton, e ele tinha um slide que ele montava assim, Continuous Product Discovery and Delivery. E aquilo me marcou, e a gente veio com esse primeiro base do framework, e eu sugeri, e o pessoal deu uma aprimorada também, eu fiquei feliz porque a gente convergiu para isso no modelo, que a gente começou a colocar assim as 7 guidelines, era o primeiro discovery, era pense como cliente, analise para determinar o que é valor, veja o todo. Na realidade era veja o todo, primeiro see the whole, veja o todo, pense como cliente e analise o que você vai analisar para determinar o que é valor. Esse é o primeiro ponto do discovery. O delivery tinha, entendo que possa ser realizado, é meio que o getting real, assim, cara, entenda o que é possível de fazer, não inventa moda, tá? E tinha os outros ali que eu não vou entrar em detalhe, mas era muito lean. Dali daquela fase, eu fiz uma palestra em 2010, só para você ter uma ideia, em São Paulo, não me lembro agora, mas o Samuel Crescêncio aqui, Descobrindo Lean, não me lembro agora o título do evento, mas a minha palestra era Continuous Business Discovery and Delivery. Eu já estava com a cabeça de Business Agility, mas não tinha esse nome. E aí eu comecei a formular ferramentas de análise e surgiu o meu canal no YouTube lá, que era o Lean Business Analysis. Aqui até muita coisa saiu lá, e aí, Carla, era assim, ó. Onde é que saiu o Lean Business Analysis? Eu comecei a ver tudo que estavam fazendo, o que a gente fazia, e eu comecei a ver que eu enxugava muito o processo de análise com PNL. Desde metamodelo, score, níveis lógicos. Então, a abordagem Parzanello, que é sistematizada lá na ABO Academy, na Agile Business Academy de Agile Business Owners, e a gente começou a levar muito para a Súria e levar para o mercado, tem muito de PNL. Se entrar no LinkedIn, olhar a newsletter que eu escrevo em inglês lá, que eu estou sistematizando o Business Agility Getting Real, você vai ver que é níveis lógicos. Você vai ver que tem agora um canvas que eu uso lá para entender a estratégia de programas, é o Score, do Robert Dilts também. Então, tem muita ferramenta de PNL. Por quê? E o pessoal não sabe. Ah, porque eu tenho que botar PNL. Não, porque PNL ele vai na simplicidade e vai direto ao ponto. Concorda comigo? Perfeito. Ele vai direto ao ponto e na simplicidade. Isso é um pensamento ágil. E a gente tem recursos em programação neurolinguística para entender que nível de discurso a gente vai fazer. Eu estou aqui agora me estendendo, não estou sendo objetivo aqui, me estendendo na discussão, porque eu estou me permitir contar a história, falar tudo que me passa pela cabeça. Mas é esse ponto que a gente tem trabalhado. Então, na década de 2011, Salt Lake City, que a gente consolidou esse framework, essa estrutura da extensão ágil do BABOC, até que eu venho agora 2019, quando em 2018 a gente começa a implantar um programa de aceleração de negócios da transformação digital,
de uma grande empresa de varejo brasileira, está no exterior hoje, o que que aconteceu? Ali consolidou o papel da necessidade do papel de business owner para mim. Não existe business agility sem um business owner com cabeça de lean, ágil e exponencial. Tá? E com todos esses recursos de estruturar estratégia, orquestrar estratégia, portfólio e governança, que é como a gente trabalha, gestão integrada de estratégia exponencial, portfólio enxuto e governança ágil, dentro de uma estrutura da mudança da PNL, de visão, estado presente, estado futuro desejado. Então, eu preciso de um cara visionário, agente de mudança e que tenha disciplina na execução. Essas são as 5 competências da Agile Business Ownership, que é o que agora, essa década agora, é o que a gente tem focado e trabalhado. Enfim, até se tornou uma certificação internacional, porque o pessoal da CertiProf estava lá no evento e adoraram o modelo e disseram assim, você não quer ser o primeiro cara a criar um modelo de certificação de business owner? Aí eu disse, eu sempre fui contra certificações. Acho que a única certificação que eu fiz foi de Scrum Master em 2004. Mas assim, ó, não que elas não têm valor, é que eu acho que as pessoas enaltecem demais certificação, mas eu disse, tá bom, se der para fazer do jeito que eu acredito, show de bola. Por sinal, todo mundo que faz a certificação, as 40 perguntas, me dão feedback depois assim, cara, tu botou pesado fazer aquela certificação, porque eu navego por nova economia digital, eu navego por o papel da liderança de negócio, eu navego por vários elementos, mas não vou entrar em detalhes agora, não é alvo da discussão aqui. Mas, Parzanello, quando toca o sino em casa, quando toca o sino aqui na WP, tá na hora da gente trazer o nosso convidado para contar para a gente uma situação engraçada, embaraçosa, alguma coisa que ele passou, que ele queira compartilhar com o nosso público. Aí, cara, pode ser no contexto da agilidade, pode ser um aprendizado que você acha que conecta, pode ser o que você quiser, cara. Fica à vontade, abre o coração aí para a nossa audiência, diz para a gente o que você tem para contar para a gente. Pois é, gente, tem muitas histórias aí. Tinha uma amiga minha que trabalhou comigo, ela dizia, cara, quantos anos tu tens mesmo? Porque tu já foi músico, tu já foi ginasta, ginástica olímpica, já foi não sei o quê. Eu já fui 500 mil coisas lá ao longo da minha vida, fiz muitas coisas. É, Sou casado, bem casado, amo minha esposa, tenho uma cachorrinha aqui que, coitado, sofreu um acidente, quebrou a mandíbula, tá sofrendo muito aqui agora. Mas voltando à história, eu pegaria, eu acho que da música, tá? Até eu comentei com você sobre isso. A música me marcou muito, assim, eu comecei a tocar jovem, eu sempre fui muito, quero tocar, quero tocar, quero tocar, e meu pai, né, isso aí é fogo de palha, como a gente diz, e no fim acabei, ele conseguiu ser meu sponsor de uma bateria quando eu tinha 15 anos, aí eu comecei a tocar, e foi muito rápido o crescimento na música, e eu comecei, como todo. Eu não sei hoje, tá? Mas na minha época a gente começa com rock. Então, comecei tocando rock, cheguei até a tocar punk, hardcore. Mas, quando eu começo a estudar bateria decentemente, mas eu ainda adoro Patané, ainda gosto. Eu gosto de todas essas coisas aí, eu ouço e gosto. Mas quando eu comecei a estudar bateria decentemente, ali pelos 16, 17 anos, eu comecei a cair em jazz e música erudita, percussão. E aí, com 18 anos, eu estava tocando percussão na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E com a história que eu quero contar é, com 2 anos de orquestra, abriu o concurso. Ah, e antes disso, eu estudava feito louco, cheguei a ter tendinite de tanto que eu estudava. Eu acho que eu estudava umas 6, 8 horas por dia, tá? Assim, ó, era muito, porque eu queria ser virtuoso, sempre fui muito intenso nas coisas. E aí, bateria eu já tocava legal, acompanhava cantores, tocava. Eu até era relativamente virtuoso em bateria, em jazz. E o que acabou acontecendo foi que abriu o concurso para professor de orquestra e eu fui me meter, né? Óbvio, né? O cara já sabe, toca e tal, metido a agilista que acabou de entrar no mundo ágil. É isso que eu queria brincar aqui. Pois bem, gente, hard skills estava excelente, muito bom.
partituras, tocava. Eu tocava Igor Stravinsky, que era complexo, e a gente se orgulhava de tocar, porque ele trocava de compasso a cada não sei quanto, era uma complexidade do inferno. Só que aí tu vai ter que fazer uma sessão, uma audição com os maestros, né? Que iam te assistir, e eu estudei, estava tocando, repetindo tudo perfeitamente. Até que a gente descobre, quando chega na frente dos maestros todos, na audição, que o emocional vem e te derruba. E aí a gente vê que você não está preparado para ser um professor de orquestra. Como eu queria brincar aqui, um Agile Master, um Enterprise Agile Coach, só porque você fez uma certificação, é capaz de reproduzir uma partitura ali e tudo. Não é bem assim. Então, tomei um tufo, fiquei nervoso, errei tudo. E o cara assim, não, começa de novo, sem problema, porque eles já me conheciam, porque eu tocava já há 2 anos na orquestra. Não. E aí eu voltei muito assim, ó, com o coração na garganta, assim, ó, angustiado, tipo, cara, vocês não têm noção de quantas horas eu levei estudando. E é que nem Olimpíadas, assim, por um sistema nervoso, segundos, tu bota tudo a perder. Então, essa é a história que eu queria dizer e para mim marcou muito isso, tá? Ou seja, soft skills podem derrubar muito as hard skills. Se você precisa estar num contexto, num cenário em que tu tem que mostrar as tuas competências no todo, como um ser íntegro. Não existe separar agora, eu preciso de soft skill, hard skill. Tu precisa ser aquele profissional sênior, aquele profissional capaz de vencer os grandes desafios. E ali eu vi, eu não era capaz de fazer isso. Mas pelo menos decidi ser engenheiro, fui fazer mestrado e entrei para o mundo ágil e estou aqui, senão seria professor de orquestra hoje lá. Muito legal e realmente, né, é uma profissão, né? Músico é uma profissão, ou seja, o fato E eu amo, de você... até hoje. E não estou dizendo, né, o fato de você reconhecer e entender quais são todas as competências, né, para ser na íntegra, como você diz, ali numa evolução de carreira, vamos dizer assim, né? Parzanello, acho muito legal. E eu vou trazer para a última coisa que você falou antes do Patané tocar o sino, que eu acho que tem a ver, que você falou ali do business owner, que aí vem o soft skill, né? Que para mim, quando você fala ali de ver com linha, etc., eu não estou falando do método, mas é o pensamento, e eu estou levando muito mais para um soft skill mesmo do que repetir, né? Algo que venha do sistema Lean, e a gente tem trazido muito nos episódios, e aí eu queria ouvir de você, agilidade não é uma competência que todo mundo deveria ter, ao invés de você ter o time de agilistas. Tudo bem que para uma mudança você precisa do agente de mudança, não é isso que eu estou falando, mas pensando numa empresa que realmente é ágil, né? Que ela atinge lá, não deveria ser mais uma competência do BO, do cara do CFO, do cara de marketing, do líder do time, do que você ter os agilistas complementando isso dentro da organização? Como é que você vê isso? Bom, primeiro, tem um curso nosso que se chama Agile Business Owner Foundations, e eu costumo iniciar o curso dizendo assim, são 16 horas, eu digo, são foundations, fundamentos. E então a gente não, em 16 horas a gente não ensina nenhum método ágil. A gente não ensina Kanban, não ensina Scrum, não ensina nada disso. E a gente começa com fundamentos. E os primeiros deles é nova economia digital, cenário econômico, é isso, tá? E agora vem o ponto. Quando a gente entra no segundo módulo, que é a evolução da agilidade na gestão empresarial, a gente conseguiu, eu falo a gente, porque tá eu, o Rafael Picladinic, o Matheus Pivetta também são os três que ministram esse curso também. A gente chegou numa conclusão de assim, ó, vamos ensinar agilidade sem falar de métodos ágeis. E aí, a maioria dos executivos, dos gestores que nunca viram isso, estão vendo pela primeira vez, eles disseram assim, tá, mas vocês não estão ensinando nada novo, né? Aí eu digo, não, a agilidade nunca trouxe nada de novo. Vários gurus da gestão e liderança já diziam isso há muitos anos. Muitos anos. Só para vocês terem uma ideia, agilidade de negócios tem artigos de 91 e tem coisas mais antigas ainda, mas não vou entrar no detalhe. Respondendo a tua pergunta, eu digo que
o pensamento ágil, agora, ele obrigou aos líderes gestores a serem e fazerem o que os gurus da alta gestão, Peter Drucker, Peter Senge, Jim Collins, Ran Charan, esses caras sempre vinham falando. E agora você não tem mais escapatória, você vai ter que ser isso. Se alguém assiste o Ken Blanchard, que escreveu aquele livro, O Gerente Minuto, você vai ficar encantado dele falando da liderança servidora, mas ele não fala de liderança servidora de um lado romântico. Ele fala assim, cara, tu tem que ser viabilizador. Então, para tu viabilizar, tu tem que suportar os caras. É inverter a pirâmide, né? A liderança, aquela de hierarquia, está em cima e a servidora está embaixo. A pirâmide inverte, ele fica embaixo suportando todo mundo que está em cima. E ele diz: isso não é romantismo, isso é para a tua organização crescer, é um business. Então, Carla, tem que ser competência, eu diria, começa por conhecimento, passa pelo como é que você desenvolve a habilidade. Aí que a gente chega nas core competencies da Agile Business Ownership. Eu cheguei à conclusão, a gente chegou à conclusão, eu em 2019 eu fui defender o papel do Business Owner, certo? E muita gente disse assim, mas isso aí o cargo tal faz. Eu disse, mas não estou falando de cargo, eu estou falando de papel. E aí a gente começou a observar que as competências daquele papel eram mais importantes do que o papel em si. Então a gente derivou para o título Agile Business Ownership e chegamos nas 5 competências essenciais. Concordando com o que tu está falando, é pura competência. Para nós é liderança evolucionária, que não existe líder desse mundo ágil que não seja, que vá ser ágil sem ser visionário e catalisador da mudança. Um líder coach, um líder visionário. Eu preciso da estratégia exponencial, portfólio enxuto e governança ágil, que é a minha estrutura da mudança. Não adianta. Eu quero desenvolver mais rápido. Para quê? Como é o estado presente? Como é que você quer ficar em estado desejado? Então, essa estrutura da mudança, que sabe quem é que inventou isso? As is, estado de sofrimento, causas para o sofrimento ou o mal-estar, estado futuro, não digo desejado, porque o desejado causa sofrimento, né? Mas estado futuro, que é o nirvana, a iluminação, e tem um caminho que leva do A para o B. Essas são as 4 nobres verdades do Siddhartha Gautama, o Buda. Eu ia Então, falar, há você está 2000... contando o Samsara, que é o ciclo evolutivo. Você está falando do, né, a roda do sofrimento, Samsara. Exatamente. Então, o primeiro módulo do nosso treinamento de Agile Business Owner Foundations é mostrar as 4 nobres verdades traduzidas para o mundo empresarial. Reconheça o teu estado de sofrimento, entenda as causas que te levam ao sofrimento, internas e externas, entenda qual é o teu estado futuro. É desejado. Sim, no mundo empresarial é desejado, só que a gente sabe que o desejo causa sofrimento para o indivíduo, mas tu tem que ter um desejo de crescimento, uma ambição, algo do tipo. E existe um caminho que leva de A para B, e aí a gente mostra todo o mundo do Lean, ágil exponencial como essa evolução de gestão que leva do A para B. E aí o cara precisa desenvolver habilidade para ter essas competências. Então, para mim, sim, são competências que todos... E hoje a gente atende todas as áreas não levando métodos ágeis. A gente leva essa filosofia mesmo. E tem dado muito resultado, porque ela tem como alvo o acelerar o crescimento. Para nós, agilidade de negócios é acelerar o crescimento, sim, como resultado do adaptar-se ao meio ambiente, ao contexto, às mudanças. E até tem eu estou estendendo aqui, mas tem uma coisa interessante. O mundo repete hoje que é adaptar-se às mudanças e tendências do mercado. Eu digo, se tu só se adaptar às mudanças e tendências do mercado, tu está sempre atrás do primeiro. Né? Sim. Então você tem que inovar para gerar tendências no mercado. Isso ninguém fala. E o nirvana aqui, é como é que eu orquestro a sustentação do negócio, a operação, a sustentação, com o negócio em si, que é a geração de mais valor, crescimento, a inovação com a alavancagem e a gestão, que é o 4º pilar que poucos levam para a estratégia e poucos trabalham explicitamente. Eu preciso melhorar a forma como eu faço a gestão do meu negócio. Porque a cultura, para fechar aqui mesmo, a cultura é reflexo da gestão que é determinada pela liderança. Então, se você quer mudar a cultura,
sem ser chamando ela para conversar numa reunião, você tem que mudar os modelos de gestão. Porque o Eliyahu Goldratt, a teoria das restrições, estava muito certo. Diga-me como você me mede e você vai ver como eu vou me comportar, é a frase dele. Sim. Então, é modelo de gestão. Mude, evolua os modelos de gestão e você evoluirá a sua cultura. Mas não existe essa evolução de modelos de gestão, eu não acredito hoje, bottom-up. Porque precisa ter alçada hierárquica para mudar o modelo de gestão. Então, eu preciso da alta gestão, que é a liderança, para fazer isso. Então, esse é o princípio nosso da mudança top-down, linhagem exponencial. Fantástico. Por mim, a gente podia ficar mais horas aqui, né, fazendo uma verdadeira aula aí, enfim, nossa, muito bacana, eu só tenho a agradecer, né, a gente vai para o encerramento aqui, e aí, como de costume, eu deixo esse espaço final para você falar o que você quiser, dica, falar do ABO, trazer, enfim, o que você quiser, o palco é teu aqui, Parzanello, para esses minutinhos finais aí, né, para se despedir aí da nossa audiência, então, fica à vontade. Tá, então eu não vou falar dos meus projetos. Fiquem convidados, abo.academy, só isso que eu vou dizer, cheguem lá e conheçam. É gratuito se tornar membro, estamos em 900 e pouquinho, meu sonho é chegar nos 1000 agora, mas é tornar esses membros ativos, participantes que contribuam para o desenvolvimento desse modelo. E essa é a dificuldade que eu estou tendo, e tiro o chapéu e dou os parabéns a vocês aqui do Agile World, de esse crescimento exponencial, assim, um tempo muito curto, é louvável. Isso surge quando há uma necessidade, ao acertar a mão dos canais de entrega, de relacionamento, ou seja, pegar, quem conhece bem os modelos lá, o Business Model Canvas, é executá-lo mesmo de forma correta. Tu tem uma proposta de valor legal, tu tem clientes, segmentos ali, clientes com a necessidade para essa proposta de valor, e vocês entregam e se relacionam com eles todos de uma forma bem excelente. É um negócio incrível, como a gente diz, né? Então, fica meus parabéns aqui, meu convite a aparecerem pela ABO Academy. Mensalmente a gente faz encontros, tá? Ao vivo e gratuito, tá? Até 100 pessoas, é limitado a 100 pessoas, então tem que fazer inscrição e tem que aparecer cedo lá. E é legal porque a gente convida grandes executivos, já tivemos presidentes de instituições financeiras, um dos fundadores da Gol falando como a Gol foi ágil em negócios. No ano do Manifesto Ágil, ela levou 6 meses para ir da concepção da companhia aérea até o primeiro voo. 6 meses. Tem gente que não consegue botar um software no ar em 6 meses. Eles colocaram uma companhia aérea em 6 meses, e tem um livro desse convidado nosso que esteve lá. E é isso, gente. Então, estão todos convidados, e mais uma vez, obrigado pelo convite, Patané, Carla, muito sucesso aqui nessa iniciativa de vocês, e que o Agile World se expanda cada vez mais. Ô, Luiz, muito obrigado. Cara, prazer ter você aqui com a gente. Acho que hoje foi uma aula aí para a galera que quer saber mais sobre agilidade nos negócios, ou quer saber mais sobre agilidade, né? Vamos começar a derrubar algumas barreiras aqui, vamos entender um pouco mais o que é conceito, né? Por que a gente faz agilidade? O pessoal entender que a agilidade está aí para entregar valor, né? E se não é para entregar valor, é para entregar o quê? Né? Então, deixa a provocação para vocês no final. Agradeço a todos pela presença, nossa audiência, muito obrigado. E deixo para vocês a nossa frase aí. Vamos agilizar o mundo, galera? Valeu, obrigado. Bora lá, valeu, um beijo. Beijo a todos, obrigadão, até mais, tchau.